Vamos entrar no assunto chamado probabilidade, ok? Vamos estudar probabilidade. Então, a probabilidade, ela é uma parte da estatística ela é chamada de inferencial ou indutiva, né? Então, nós vimos lá no início da disciplina que ela se atém em, em fazer inferências ou fazer induções, né? E ali está envolvida, ela é a base também para trabalhar a, com a parte de estimativa, né? Onde você tem que estabelecer é, níveis de confiança, né? Testes de hipótese, e ela tem por base a matemática, né? A teoria da probabilidade. Então ela vai auxiliar a parte da estatística que é conhecida como inferencial ou indutiva. Então essa é a probabilidade, né? Então é justamente o que nós vamos trabalhar. Então a gente saiu daquela parte inicial da estatística descritiva, né, que envolve lá a construção da tabela de distribuição de frequências. Passamos pelos cálculos das medidas de tendência central e medidas de tendência não central, variação, né, as partes de medidas de dispersão, variância, desvio padrão, desvio médio. E agora nós vamos entrar na parte da teoria da probabilidade, ok? Então é assim, então ela na verdade, ela vai constituir a parte da estatística inferencial ou indutiva, ok? Então ela vai buscar suporte lá na matemática, né? Através da teoria da probabilidade. Então, lembrando que quando a gente fala de probabilidade, nós estamos nos referindo a modelos estocásticos, né? Enquanto que lá na matemática, na física, né, e em outras de ciências, né, exatas, você tem modelos determinísticos. Mas aqui em estatística, por meio da teoria das probabilidades, você estuda modelos probabilísticos ou estocásticos, né? Porque ali na verdade você está associando as chances, né, que um determinado resultado tem de acontecer. Então essa é a nossa missão agora nessa parte. Bom, ela atua em várias áreas, né? A teoria da probabilidade. E no campo da contabilidade, ela pode ser vista com facilidade no campo orçamentário, no campo da previsão de cenários, em vários outros aspectos que você pode estar trabalhando com a probabilidade. Ela é o número que resulta da divisão do número de casos favoráveis a um evento pelo número total de casos possíveis, né? Então, então vamos lá. O que a gente tem que tomar como ideia aqui na teoria da probabilidade é o seguinte caso. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, vamos chamar S, né, espaço amostral. A gente tem que ter ideia essa questão do que é o espaço amostral, né? O espaço amostral. E aí você tem, na verdade, evento, né? Vamos chamar de E. É um determinado evento. Então, qualquer resultado que aconteça lá dentro do espaço amostral, ele é um evento, né? Então, é isso que a gente considera na probabilidade, né? Então, espaço amostral, nós temos também o que nós chamamos de evento. E aí, o que acontece? Você tem elementos que vão compor o teu espaço amostral. São todos os resultados possíveis, né? Então vamos, por exemplo, num fenômeno onde pode ser
descrito como o lançamento de uma moeda, honesta, né, que ela não apresente tendenciosidade para algum resultado. Então, o lançamento de uma moeda, ele é um fenômeno, né, ou também pode ser falado assim como um experimento, né, ou um experimento. E aí o que acontece? E sendo esse teu espaço amostral, então você tem os resultados possíveis, né, desse espaço amostral. Então, quais seriam os resultados possíveis desse espaço amostral? Ou você tem resultado cara ou coroa, ok? Então, lançou uma moeda, sendo ele um fenômeno ou um experimento, então você tem dois resultados possíveis no lançamento de uma moeda, ou é cara ou coroa. Então esse teu S aí, esse teu S que é espaço amostral, então ele é constituído desses dois resultados, ok? E a gente pode também chamá-lo assim, por exemplo, 0 ou 1, onde cara é igual a 0, né? A 0, e coroa pode ser chamado resultado 1. Então são esses. Aqui está um exemplo então desse espaço amostral, né? É o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, por exemplo, suponha lá um evento, você lança uma moeda e aí você está interessado no seguinte evento, né? O resultado ser cara. Então, cara é um evento, né? Resultado cara é um evento do teu espaço amostral. O resultado coroa, ele é um evento do teu espaço amostral. Então, esse evento ele está associado a resultados lá dentro do espaço amostral, ok? Então vamos ver um outro exemplo de um espaço amostral. Lançamento de um dado. Lançamento de um dado. Então, quais são os resultados possíveis, né? Então, vamos lá. S. Então, os resultados possíveis no lançamento de um dado. Então, ou ele pode ter o resultado 1, ou pode ser o resultado 2, ou pode ser o resultado 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então, esses são os resultados aí do lançamento de um dado, ok? Então, por exemplo, no lançamento de um dado, vamos supor que você está interessado, de repente, num evento, a face 3 do dado. Então, isso é um evento, né? Então, isso é um evento dentro do espaço amostral, ok? Então é essa ideia que a gente tem que ter aí sobre o nosso espaço amostral. Essa parte vai sempre girar em torno do espaço amostral quando você trabalha com probabilidade, né? E então vamos lá. Quando você pensa assim, então você quer saber, já que é probabilidade, então você tem um modelo que é não determinístico. Então você tem chances de ocorrência, né? Então voltando para esse primeiro caso aqui no lançamento de uma moeda, então considera, por exemplo, o evento. Dá um espaço bem aqui. Então vamos considerar aqui o evento, né? Vamos chamar de E. Então o evento é 1. E o 1 nós atribuímos o resultado coroa, né? 1 como sendo coroa. Então eu estou interessado, por exemplo, na probabilidade. A gente vai definir assim, ó, probabilidade entre parênteses, probabilidade de ocorrer o evento E, ok? Então você quer saber qual é a chance de ocorrer
cara no lançamento de uma moeda honesta. E aí, quando você pega a definição de probabilidade, você vai verificar que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, né? Então, você vai pegar aqui, por exemplo, então, quantos casos possíveis, né? Quais são qual é o número de resultados possíveis ao evento E? Sendo obter coroa na face da moeda que foi lançada. Então, o único resultado possível só é um. E qual é um? Qual é esse resultado? Coroa que me interessa. Nós designamos por um. Então, é um resultado possível. Então, nós temos um dividido um caso favorável, né? Então, se o evento é você retirar a face da moeda e ela ali está coroa, então só tem um caso possível no lançamento de uma moeda. Então, esse é o caso favorável. Só que quantos são os casos possíveis? Os casos possíveis no lançamento de uma moeda são 1 e 2, né? 1 e 2. Então, você tem dois casos dois casos possíveis. Então você vai fazer 1 sobre 2. Portanto, a probabilidade aí, ó, é 0,5, né? Então considere o evento, né? Pode até colocar aqui o evento verificar a face coroa da moeda, ok? Então, ou seja, verificar a face coroa da moeda, a gente atribui um valor 1 para esse resultado. Mas quantos eventos possíveis são no lançamento de uma moeda? Somente um. Então por isso que nós colocamos aqui, dividido pelo número total de resultados possíveis. São dois resultados possíveis, ou é cara ou é coroa. Então por isso que a probabilidade, ou seja, lê-se aqui, ó, probabilidade de ocorrer o evento ou seja, a probabilidade de verificar a face coroa da moeda. Então é 1 para 2. 1 é o número de casos favoráveis sobre 2, que é o número de casos possíveis, ok? E aí da mesma forma aqui no lançamento de uma moeda, né? No lançamento de uma moeda, então nós temos aqui, por exemplo, o evento Então nós estamos interessados em definir esse evento como verificar a face 3 do dado lançado, ok? Verificar a face 3 do dado lançado. Então você tem a probabilidade de ocorrer o evento ou seja, a probabilidade de verificar a face 3 do dado lançado. E aí você vem pela definição de probabilidade. Quantos são os casos favoráveis no lançamento de um dado e você verificar a face 3? Somente um resultado possível, né? Um resultado possível que é favorável ao evento. Então é uma face 3 dividido sobre o número total, né, de possibilidades. O número total de possibilidades de faces no lançamento de um dado são 6. Então você tem aí 1 para 6, que vai te dar aí aproximadamente 0,16, ok? Só arredondar aqui para... Vamos deixar aí a 4 decimais, né? E então aí é sempre essa situação que está ocorrendo, né? E a gente vai sempre associar, por exemplo, também probabilidade a um número fracionário, né? Então 0,5, você pega esse 0,5 e multiplica por 100. Então você tem aí 50% como probabilidade de ocorrer, né, a face da moeda ser coroa. E aí você também tem aqui, ó, na probabilidade de você verificar a face 3 no lançamento de um dado, você tem o 0,1667 vezes 100. Então isso aí é aproximadamente 16,67%, né? A 2 decimais. Então esses resultados são aqui em termos percentuais. Então probabilidade você pode atribuir percentual aos seus resultados, ok? Então qualquer dúvida, pessoal, é só parar.
Então isso aqui é só para a gente discutir, né, nesse primeiro momento aí, quais são as possibilidades que nós temos em relação à probabilidade. E aí a gente vai aqui, ó. Detalhe, o resultado probabilidade, na verdade, ele é um resultado que ele é gerado no intervalo 0, 1. Por isso que a gente vê aqui, olha, no resultado do lançamento de uma moeda, 0,5, ou seja, é uma probabilidade, é um valor relativo, né? 0,5. Verificar a face 3 no lançamento de um dado, então você tem aqui também um valor relativo, 0,1667. Então é o valor que está situado entre 0 e 1. Então probabilidade é um valor que está situado em intervalo 0,1. Mas você pode representar isso em percentual, fazendo uma mudança de escala, né, de 0 a 100. Então pega aquele valor em probabilidade, que é uma frequência relativa, e multiplica por 100, ok? Então esse é o campo de variação de valores de probabilidade. Então quando você está calculando probabilidade, se você chega a algum resultado que é negativo ou acima de 1, então você desconfia logo que tem alguma coisa errada, tá bom? Então probabilidade é sempre um valor relativo que está situado entre 0 e 1. E aí a gente vai mais à frente, né? Então é exatamente isso que a gente tem, tá bom? Então probabilidade, ok? A gente pode definir assim, ó. Pegando aqui na... Então o que seria a probabilidade de um evento, né? Por definição a gente pode colocar assim, então. É número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, ok? Então assim você define probabilidade, tá bom? O que é probabilidade? É número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Então, por exemplo, também um outro exemplo. Suponha que você vai verificar, por exemplo, você tem uma sala, né? Uma sala, vamos ver um fenômeno aqui. Uma sala onde você tem homens e mulheres, ok? Então você tem lá, por exemplo, uma sala onde você tem, por exemplo, uma sala com 6 homens e 4 mulheres, ok? Então você estabelece um evento que você quer estudar, ok? Você estabelece um evento que você quer estudar. Por exemplo, um evento onde esse evento significa retirar ao acaso uma mulher, ok? Esse é o evento. Então a probabilidade de ocorrer o evento ou seja, a probabilidade de você retirar, né, ao acaso uma mulher, vai ser o que? Igual ao número de casos favoráveis. Então quantos casos favoráveis tem ao resultado selecionar uma mulher? Então você está numa sala com 6 homens e 4 mulheres. Então quantos são os casos favoráveis? São 4 mulheres, né? Você vai lá, seleciona aleatoriamente de uma sala de 10 pessoas, sendo 6 homens e 4 mulheres. Então o número de casos favoráveis aí são 4, porque você só pode tirar lá 4 mulheres, dividido sobre o número total de casos possíveis. Ora, você retira o acaso, então você tem aí 10 possibilidades de retirar uma pessoa entre homens e mulheres. Então fica 4 sobre 10. Portanto, essa probabilidade é de 40%. Ok?
E aí, se você quiser representar isso em termos percentuais, pega essa probabilidade e multiplica por 100. Tranquilo? E aí vamos mais adiante. Então, o que que você tem associado aí, por exemplo? Se você pegar, deixa eu pegar aqui o point. Então vamos por esse exemplo aí. Você está numa sala onde você tem de um lado você tem 4 mulheres e de um outro lado você tem 6 homens. Ok? Então, a probabilidade de sucesso aí, na verdade, retirar uma mulher, é exatamente esse lado, ok? Então, quando você elabora um evento você visualiza no experimento aqui, olha, 4 mulheres é a parte do sucesso. E o insucesso, né? O insucesso numa retirada, onde seu interesse é retirar uma mulher. Então, o insucesso seria o lado complementar, que seriam 6 homens, né? Então, essa é a ideia, ok? Então, você tem aqui a probabilidade de sucesso, você tem P. A probabilidade de sucesso é P. E a probabilidade de um sucesso? É o complementar, tá? Em probabilidade. É 1 menos P. Ok? Então vamos lá. No caso onde a gente viu aqui que a probabilidade de retirar ao acaso uma mulher é 0,4, qual seria a probabilidade de tirar um homem ao acaso numa sala com 10 pessoas? É o complementar, né? Então vamos lá, se você tem aqui essa probabilidade, você calculou lá e deu 0,40. Então nesse lado aqui 1 menos P, você tem 1 menos 0,40. Então você tem por complementar 0,60. Então é essa situação que nós temos, né? Essa probabilidade do evento é aqui, ó, onde nós temos a probabilidade. Entenda esse insucesso aí como um evento complementar, tá bom? Entender essa probabilidade de sucesso. Então, por consequência, você tem uma probabilidade de insucesso. É de ser um caso desfavorável, né? Não é um insucesso no sentido pejorativo da palavra, mas é no sentido complementar. Se você tem uma probabilidade de chover, né? Você está interessado em saber se vai chover hoje. Então, a tua probabilidade de sucesso seria o teu resultado favorável. Então, é a probabilidade de chover. E o insucesso é o complementar, é a probabilidade de não chover, né? Então essa é complementar, porque a soma das probabilidades, né, para cada evento de um espaço amostral, a soma das probabilidades de cada evento de um espaço amostral é igual a 1, ou 100%. Então, se você tem intenção de verificar um resultado do experimento, né, do espaço amostral, então, o que não for favorável a esse resultado, a probabilidade ela é complementar. Então, vamos lá. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, nesse evento aqui,
a probabilidade de selecionar uma mulher ao acaso, então eu posso também ter um outro evento, né? Vamos chamar um evento, por exemplo, um evento C. Então o evento C seria retirar ao acaso um homem, ok? Então, ou seja, então eu tenho essa probabilidade de ocorrer o evento C. Né? Então, esse evento C aí, ele pode ser representado assim, olha. 1 menos a probabilidade do evento E. Tá? Então, essa é a forma geral de você pensar em probabilidade do espaço amostral. Então, você tem um evento E, que é de interesse. Então, tudo que for ao contrário desse evento E, ele é o resultado complementar. Então, é um insucesso. É a situação desfavorável. Então, vamos lá. Então, probabilidade de retirar ao acaso um homem é 1 menos P, menos a probabilidade de E. Então isso aqui ficaria, né, igual a 1 menos 0,4, né, ou 0,40, e isso daqui é igual a 0,6, que é igual a 60%, né? Isso se a gente pensar aqui já em termos percentuais. OK? Então essa é a ideia que a gente tem que ter aí inicialmente da probabilidade, né, como esse evento de um espaço amostral. Então, e aí como a gente visualiza aqui na figura, é exatamente isso. Olha, você tem um espaço amostral. O espaço amostral envolve todos os resultados possíveis, né? E lá dentro desse espaço amostral estão os 6 homens e as 4 mulheres. Imagina esse espaço amostral como sendo uma sala. E aí você seleciona ao acaso uma pessoa. Qual é a probabilidade de ser uma mulher? 0,4 ou 40%. Portanto, a probabilidade de não tirar uma mulher, que seria o evento complementar, ou o insucesso, ou o caso desfavorável, seria 1 menos a probabilidade de você retirar a mulher, que seria então aí 60%. Então essa é a ideia inicial que a gente trabalha aí na probabilidade, tá bom? Então tá aqui, olha. Então é essa a ideia que a gente tem pra cá, né? Então, se o evento é aquele que te interessa, então você vai chamar de sucesso. E o resultado que não te interessa, ele é chamado de insucesso, ok? Então outros nomes também podem ser dados, né? O evento complementar, né? O resultado favorável e o resultado desfavorável. Então poderia chamar assim também, né? Resultado favorável e qualquer outro resultado que não seja o favorável é o caso desfavorável, ok? Então a gente vai trabalhar muito com esse termo aí na probabilidade. Então vamos lá. Então então, para que um evento ele possa ser considerado aleatório, então assim, a gente tem que sempre pensar que esse evento ele é um caso aleatório, ok? Ele é um caso aleatório. Então, selecionar ao acaso, né, uma unidade experimental dentro lá de um espaço amostral, então ele tem que ser um caso que é considerado aleatório. E para isso ele tem que ter duas condições essenciais. É que ele deve ser sempre possível repetir a experiência indefinidamente, né? E mesmo mantendo as condições iniciais, deve ser impossível influenciar o resultado de uma particular repetição da experiência. Então, no primeiro caso, vamos considerar aqui o caso do lançamento de uma moeda. No lançamento de uma moeda, você faz o primeiro experimento, lança a moeda e verifica a sua face. Saiu cara. Aí quando você vai e lança novamente a moeda, você tem apenas probabilidade de que novamente ocorra aquele mesmo evento, né? Aquele mesmo evento que você está interessado. A saída de cara, por exemplo.
lançou a moeda, verificou a face, saiu cara. Num segundo momento, você não tem certeza de que vai sair cara, mas você tem a probabilidade de que novamente saia cara. Quanto? 50%. Então, mantendo as características, condições do experimento, né, em todas as etapas desse experimento ou lançamento, você nunca vai poder afirmar que esse resultado vai se repetir, mas você apenas pode afirmar em termos de probabilidade quais são as chances de que aquele evento ocorra novamente, ok? Então vamos lá, para o lançamento de um dado. Então você está interessado no experimento verificar a face 3 do dado lançado. Então, você lança o dado e sai a face 3. Quando você repete o experimento, você não tem garantia de que aquele resultado vai acontecer com certeza, mas você tem apenas uma probabilidade de que ele aconteça novamente. No caso, né, a probabilidade de ocorrer a face 3, que é de 16,67% aproximadamente, ok? Então é nessa situação, né? Por mais que você repita essa experiência de lançar o dado ou lançar a moeda, você só vai garantir em termos de chance e não afirmar com certeza de que você, na verdade, vai extrair aquele resultado, né? Aquele evento que você está interessado em saber. E a outra condição é, mesmo mantendo as condições iniciais, deve ser impossível influenciar no resultado de uma particular repetição da experiência, né? Então você não consegue influenciar. Se for influenciável, então fugiu da probabilidade, ok? Então já vai ocorrer situações de tendenciosidade. Então, para que você tenha as características de um evento aleatório, então você tem que garantir, né, que não sofre influência, né, aquele resultado conforme você vai repetindo os experimentos, ok? Então essas são as condições para que a gente comece aí a trilhar o pensamento sobre a probabilidade. Então vamos às fórmulas aí, né? Então vamos mais à frente. Então aqui nós já vimos, né? Então olha aqui, a mesma coisa, né? Evento, né, esperado, né? Obter cara no lançamento de uma moeda. Os resultados associados ao evento esperado é 1, né? Porque só tem uma cara. Você lança a moeda, ela tem duas faces, cara, coroa. Então, se o seu evento esperado é retirar o que? Uma cara, então você só tem um resultado possível, 1. Mas e o número total de resultados possíveis? Embora você esteja interessado num resultado específico que é cara, mas no lançamento de uma moeda são 2 resultados possíveis, cara ou coroa. Então essa probabilidade de sair cara é 1, que é o número de casos favoráveis, sobre 2, que é o número de casos possíveis, cara ou coroa. Então é por isso que você vai ter aqui, ó, probabilidade de uma face, né, específica, que é o que você está interessado, sobre o número de possibilidades possíveis, né? De possibilidade, o número de possibilidades que o dado te oferece, 2. Então, 1 para 2, 50%, ou 0,50. E aí, como nós vimos anteriormente também, né? Se você está interessado em uma face particular de um dado, em um lançamento, então você tem só um resultado, né? A face 6. Então, é um resultado favorável. E sobre o número de resultados possíveis, são 6 resultados possíveis no lançamento de um dado. Então, a probabilidade de sair a face 6, né, é 1 para 6. É um caso favorável sobre 6 casos possíveis. E isso daí vai ficar 1/6, né, 1 para 6, que vai dar 16,67%. Agora olha esse experimento aqui, olha. Olha esse experimento aqui. Lançar uma face, né? Lançar um dado e obter uma face ímpar qualquer no lançamento de um dado. Então vamos definir aqui no nosso exemplo aqui, né? Então a gente está querendo dizer isso aqui, olha. Então a gente tem aqui o experimento, né?
lançar um dado e obter como resultado um número ímpar, ok? Olha esse experimento, né? Então, o que a gente tem que estabelecer aqui? Qual é o evento que eu estou interessado, né? Qual é o evento, né? Então vamos lá. Não, correto aqui. Vamos. Então, o experimento é lançar o dado. Lançar o dado. E o evento é obter como resultado um número ímpar. Ok? Então, olha só. O espaço amostral S, ele tem como resultados no lançamento de um dado os resultados possíveis: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então pronto, no lançamento de um dado, o espaço amostral é esse, 6 resultados possíveis. Mas só que aqui, o evento que eu estou interessado em saber é obter como resultado um número ímpar. Então qual é o número de casos aí, né? E vamos chamar assim, número de casos de E, né? Número de casos favoráveis ao evento E. Número de casos favoráveis ao evento E. Então são 3. Se é ímpar, ou tem que ser o 1, ou pode ser o 3, ou pode ser o 5. Então são 3 resultados possíveis. Então a probabilidade de ocorrer o evento E, ou seja, obter como resultado um número ímpar, é igual o número de casos favoráveis, no caso 3, né? 3 resultados favoráveis, ou é a face 1, ou é a face 3, ou é a face 5, dividido sobre o número de casos possíveis, que são 6. E aí você tem a probabilidade, ó, 50%, né? 0,5 ou 50%, que é o que apresenta aqui, ó, como resultado. E aí também temos um outro exemplo aí, por exemplo, extrair uma carta de copas, né? De um baralho, né? Então vamos colocar aqui o experimento. Retirar ao acaso uma carta em um baralho. Retirar ao acaso uma carta de um baralho. Ok? Então, qual é o meu espaço amostral, né? Meu espaço amostral lá, então, ó. Quantos resultados possíveis são num jogo de baralho eu retirar? 52 cartas, ok? Então vamos lá, você tem a carta 1, a carta 2, ok? A carta 3, né? Obviamente que você tem os nomes lá, tudinho. E aí você vai assim sucessivamente, né? Até você ver que tem lá no baralho, você tem a carta 52. Deve ter o nome lá, né? E aí o seguinte, o seu evento aqui, o seu evento é retirar uma carta de copas. Ou seja, extrair uma carta de copas. Então, quantas cartas de copas tem em um baralho? Eu tenho 13, né? 13 cartas de copas dentro de um baralho. Então, esse é o número de casos favoráveis ao evento, né? Então, vamos lá. Número de casos favoráveis, vou chamar N de E. Número de casos favoráveis seriam 13 cartas de copas. E aí eu posso calcular agora, olha. Probabilidade de ocorrer o evento é... Qual é o evento? A probabilidade de ocorrer
uma carta de copas, né, de um baralho, então é igual ao número de casos favoráveis, ou seja, 13 cartas de copas você tem lá dentro do baralho, dividido pelo total de cartas do baralho, que é 52. Então você tem esse valor aí, 0,25, né? 0,25, que corresponde, isso aí é a... só pegar, né, e multiplicar por 100. 25%, ok? Então essa é a parte inicial da probabilidade que a gente tem que ter, né, esse entendimento. Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo? Compreender o que é um evento? Tá bom, vamos lá. Então, em probabilidade você tem que ter alguns conceitos, né, do que é um evento simples e o que é um evento composto, né? O evento simples é aquele que tem apenas um único resultado. Você tem lá um experimento e aí você tem como evento desse experimento um único resultado possível. E quando você tem dois ou mais resultados, né, favoráveis àquele evento, então você já tem aí um evento composto. Então, se a gente voltar aqui para os exemplos que nós estávamos trabalhando, então você vai aqui, ó, por exemplo, no caso do... você lança um dado, ok? Você lança um dado. E você está interessado, por exemplo, em verificar a face 3 do dado lançado. Então você tem um evento aí que só tem um resultado possível, né? Um resultado favorável, no caso. Um resultado favorável. Então a probabilidade de sair a face 3 só tem uma face no dado. Então é um evento simples, porque é um único resultado do teu espaço amostral, que são todos os casos possíveis, ok? Então isso é um exemplo de um evento simples. Então vamos lá, você está até na caso do lançamento da moeda, o resultado ser cara, ele só tem um resultado, né? Um resultado favorável. Então isso é exemplo de um evento simples. Agora detalhe, quando a gente vai aqui para o lançamento de um dado e a gente estabelece como evento extrair um número ímpar, então nós temos três resultados, casos favoráveis, né? Ou pode ser a face 1, ele é um número ímpar. Ou pode ser a face 3, também é um número ímpar. E também o 5 é um número ímpar. Então são três resultados favoráveis. Então isso aí é um exemplo de um evento composto, né? Então a gente vai aqui para essas definições. Ó, evento simples é aquele que é formado por um único elemento do espaço amostral. Por exemplo, no lançamento de moedas, há dois eventos simples, né? Quando você considera cara, né, você está interessado na face cara, então você tem um resultado favorável, né, que é sair cara. E também se você olhar como interesse a face coroa, então só é um resultado favorável, coroa. Então aí isso é um exemplo de evento simples. Também você lança um dado e você observa uma face apenas. Então é isso aí, se dá o exemplo também de um evento simples. E no evento composto, né, aquele formado por dois ou mais elementos do espaço amostral. Então o que acontece? No caso que a gente viu lá, número ímpar, né, são três resultados favoráveis sobre 6 casos possíveis. Então isso aí é um exemplo de um evento composto. Evento certo. O evento certo é aquele que ocorre sempre, isto é, em todas as realizações da experiência. Exemplo, obter qualquer das faces de 1 a 6 no lançamento de dados.
Então, o que é o evento certo aí, né? Ele é o próprio espaço amostral, ok? Então, como espaço amostral você tem, por exemplo, aí lançamento de uma moeda. Quais são os resultados possíveis? Cara ou coroa? Ah, então você está interessado num evento, por exemplo, que seja cara ou coroa. Aí pronto, então isso aí é todo espaço amostral, é um evento certo. Certamente que vai sair ou cara ou coroa, né? E aí, por exemplo, você também tem o lançamento de uma moeda. Ah, e você está interessado no resultado que saia ou a face 1, ou a face 2, ou a face 3, ou a 4, ou a 5, ou a 6. Então aí é um evento certo, porque certamente sairá alguma dessas faces. Então, o evento certo é o próprio espaço amostral, tá bom? Lembrando que o espaço amostral é o conjunto, né, de todos os resultados possíveis do experimento. E aí você tem, por exemplo, né, se você tem o evento certo, né, que é quando você está interessado em retirar o próprio espaço amostral, você também tem um evento impossível. Então você vai lá, por exemplo, considerando lançar uma moeda. E qual é a probabilidade de sair uma terceira face? É um evento impossível, né? Não tem como. Se uma moeda só tem duas faces, então o evento retirar a face 3 de uma moeda é um evento impossível, né? Então a ele se atribui a probabilidade zero, ok? Só voltando lá no evento certo, a probabilidade de ele ocorrer é 100%. Certamente que ele vai acontecer. E no evento impossível, probabilidade de ocorrência é nula. Então aí, por exemplo, você lança um dado também. E aí, qual é a probabilidade de você retirar uma face maior do que 6? É impossível também, né? Retirar uma face maior do que 6. Você só retira a face 1, ou a 2, ou a face 3, ou a face 4, ou a face 5, ou a face 6. Então, qualquer resultado maior do que 6 é impossível. Então, isso se dá o nome de um evento impossível. Você também tem a situação de um evento soma. Evento ou união, né? É o evento que consiste na realização de pelo menos um dos eventos, E1 e E2, né? Então você agora vai estabelecer dois eventos. Então, exemplo, na retirada de uma carta de baralho, né, quer-se que seja uma carta de ouro ou uma carta ás. Ok? Qual é a probabilidade de você tirar um ouro, né, uma carta de ouro ou uma carta de ás? Então você soma os resultados favoráveis à carta de ouro e à carta de ás, né? E divide pelo total de cartas, né, que são os resultados possíveis de um baralho, né? Então 52. Então esse é o evento soma. OK? Então, pessoal, nós temos aí 10 minutos, tá bom? Então tá tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos ver lá um exemplo desse evento soma, tá bom? Então vamos, por exemplo, considerar aqui no caso do lançamento de um dado, tá?
Lançamento de um dado. Vamos entender como é o caso de uma situação de um evento soma. Então vamos lá. Lançamento de um dado, obter como resultado o número 2 ou 5. Ok? Então, qual é a probabilidade desse evento soma aí, né? Evento soma. Então, tem espaço amostral de resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? No lançamento de um dado. E aí nós temos aí, por exemplo, esse evento soma, né? Então, o número de casos favoráveis a esse evento soma. Então, ou pode ser o número 2 ou pode ser o número 5. Então esse é o número, né? Número de possibilidades para o evento soma. No caso, retirar o número 2 ou 5. Então a probabilidade aí, ó, de você retirar esses dois números seria o que? Duas possibilidades, ó. 2 para 6. Ou também você poderia estar resolvendo ele dessa forma, né? Ou seria, essa é a probabilidade do evento soma, poderia ser, né, probabilidade de E, que é retirar o número 2 ou 5, ele poderia ser a probabilidade de você retirar, por exemplo, o número 2, que é 1 dividido por 6, mais a probabilidade de você retirar o número 5, que também seria 1 dividido por 6. E esse resultado aí seria o que? 2 sextos, né? Vamos lá, propriedade de soma de fração. Conserva-se o numerador e conserva-se o denominador e soma-se os numeradores, né? 2 sextos. E ao final esse resultado aí seria igual a 1 terço, ok? Que aí aproximadamente, né? Isso aí é aproximadamente 0,33, que te dá um resultado igual a 100 vezes 33%, ok? Então é essa a ideia aí do resultado soma, né? Do evento soma. São dois resultados possíveis ou mais. E aí você soma, né, cada uma desses resultados favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, também temos esse exemplo aí. A gente vai dar uma pausa agora, a gente já volta lá no segundo link, tá bom? A Rayane já passou para todo mundo. A gente se vê lá no segundo link então, pessoal, tá ok? Ok, José. Ok, a gente vai lá pro segundo link então. Ok, tá? Tá Matheus, tá Rayane, Manuel, Edilson, Camila, Marília, Eric. Vamos lá pro segundo link, tá bom? Aline. Vamos lá para o segundo link agora da nossa aula.